Começamos mais um podcast do Clube MES. Esse podcast foi criado para as minhas membras do Clube Mulheres Empresárias de Sucesso. E eu estou aqui com uma mulher incrível, mas antes de apresentar ela, eu quero te mostrar uma patrocinadora que arrasa. Ela faz t-shirts, gente, para mulheres. Olha, você que é uma empreendedora, uma empresária, a gente sabe como a gente precisa estar pronta rápida para não perder nenhum tempo, para a gente já correr para os nossos negócios, né? Então aí você tá com a gente aqui neste episódio do Clube MES, apoiando o clube, sempre com a gente. São t-shirts ótimos, gente. É só vestir e sair para resolver todos os negócios do dia a dia. E eu estou aqui, quero mostrar para vocês, quero contar para vocês, gente. Esta mulher, ela é uma mulher que ela ajuda outras mulheres, porque ela é terapeuta, ela é consteladora sistêmica, ela é mentora de vida e de negócios. Tainan Kirsch, falei certo? Kishi, gente, seja muito bem-vinda. Obrigada, quero que você Gi. se apresente para essas mulheres incríveis. Quero que você conte um pouco de você. Olá, meu nome é Tainan Kishi, sou mãe da Maite e do Anthony, esposa do Merch, sou empreendedora, empresária, trabalho hoje com as constelações, também como terapeuta e também como mentora de vida e de negócios. Tenho minha mentoria, também dou treinamentos sistêmicos para empresa, uno, essa jornada de empresária que eu tive. Trabalhei 16 anos com eventos, 8 anos como empresária. Então, acaba que eu entendo bastante do mundo empresarial e as dificuldades, os desafios, e eu uno terapia com empresas e a gente ajuda mulheres, empresários, pessoas, a solucionarem suas dores. Olha só que interessante, gente. Então, este episódio vai ser fantástico, porque eu tenho certeza que vai conectar e vai inspirar e vai ajudar muitas pessoas também. E eu quero que você conte, Tainan, para mim, que você fale um pouco sobre o que o Clube MES, ele representou para você e o que você entende do clube nessa sua jornada. Eu acho o clube incrível, porque ele é realmente uma rede de mulheres que ajudam outras mulheres, que se conectam, tem muita integração, Você proporciona vários momentos de aprendizado, de união, onde a gente pode levar um pouquinho da gente e receber também um pouquinho das mulheres que frequentam. É uma rede muito propulsora, são mulheres incríveis, assim, tanto que eu me conecto, tô ali junto com vocês. E eu admiro muito esse trabalho que você faz, parabéns. Que bom que você como consteladora também consegue entender o sentido e a importância. É muito importante. Muito falta, esses ambientes aqui em Foz. A gente até tava falando aqui antes do podcast começar. Como falta esses lugares, essas ambiências onde a gente possa realmente se conectar com mulheres de valor, de propósito, que querem mais da vida, que querem uma jornada mesmo de sucesso, de empreender, de construção. E não ficar só numa vidinha mais ou menos, Que querem um pouquinho mais. E já que você falou de sucesso, eu quero saber de você. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é quando eu consigo estar dentro do meu lugar. Quando eu consigo cada vez mais encontrar de fato quem eu sou, para além de tudo que a gente teve que vestir de armadura para conseguir sobreviver. Então, sucesso é muito esse lugar onde eu consigo ser eu mesma, aceitar a minha luz, aceitar as minhas sombras, me amar por completo. Então, isso é sucesso, não é um lugar onde eu consiga caminhar e chegar. Para mim, sucesso é ser, é estar. Que bacana. E me diz uma coisa, afinal, as dinâmicas inconscientes e como que você entende que essas dinâmicas formam a nossa vida pessoal e profissional? As dinâmicas, elas formam tudo, na verdade, Então, desde quando a gente nasceu, na verdade, desde antes, Desde o período de molde, já intraútero, a gente já tá recebendo informações desse inconsciente. Então, tudo que a nossa mãe sentiu ali na gravidez,
a gente já estava ali sentindo também. E hoje não é mais nem constelação, a ciência já comprova, né? Que a gente não herda dos nossos pais só cor de olho, cor de cabelo. A gente herda células traumáticas de até 7 gerações. Então tá tudo isso em nós e a gente carrega tudo isso. Só que quanto mais consciente a gente tiver, melhores vão ser nossos resultados, melhores vão ser nossas relações. Ou então a gente pode viver inconsciente num piloto automático, né? Mas daí os resultados são desastrosos. E o que é, conta pro pessoal assim de casa, o que é dinâmicas? O que são essas dinâmicas? As dinâmicas é tudo o que acontece na nossa vida. A gente tem dinâmicas no trabalho, tem dinâmicas nos relacionamentos, tem dinâmicas na nossa maternidade, tem dinâmicas com o dinheiro. Então, por exemplo, no relacionamento, vamos supor que a minha dinâmica seja só atraio cara traste, só atraio cara que não presta, que me trai, que me deixa pra trás, que me deixa nesse sentimento de menos-valia, de baixa autoestima. Qual é a dinâmica? Aí a gente olha pro relacionamento da nossa mãe. Como foi o relacionamento dela? Para as nossas avós. Será que essas mulheres em algum nível foram vistas? Foram amadas? Foram respeitadas? Será que elas podiam escolher seus parceiros? Entende? Então a gente consegue compreender que são dinâmicas que a gente está carregando às vezes até hoje. E olhando para o empresarial, digamos assim, tipo, meu negócio não dá certo, como que é? Também tem muito a ver com as dinâmicas familiares. Às vezes o teu pai teve empresas que não deram certo, teus avós tiveram empresas que não deram certo, ou então na família ninguém nunca empreendeu, sempre as pessoas só buscaram a segurança, às vezes de um trabalho público. E daí como que é para você ser empreendedora? Romper barreiras do sistema familiar e ir um pouquinho, né? Fazer um pouquinho diferente. Então, às vezes, as dinâmicas começam a pesar nesse sentido, quando a gente quer fazer algo, mas o sistema todo fala, não vai. E a gente acha, né? Ai, posso ser, ter, fazer o que eu quiser. Não pode. Porque senão todo mundo seria, né? Próspero, teria um bom casamento, teria saúde. E por que nem todo mundo consegue? Porque a gente não pode ser e fazer o que a gente quiser. A gente é muito mais leal do que livre. 93% das nossas dinâmicas, elas são inconscientes. Então, imagina, 7% é o que a gente tem de consciência. 93% é muito mais forte, ele acaba governando a nossa vida. Olha só. E olhando para isso, né, de que maneira essas dinâmicas, então, elas podem travar o seu negócio, o seu sucesso? Eu sempre tento compreender para a pessoa o que significa para ela, que nem a gente falou agora o significado de sucesso. Quando eu entendo o para que ela quer aquela empresa, o para que ela quer dinheiro, o para que ela quer o sucesso, a gente consegue começar a compreender as dinâmicas doentias da família. Porque às vezes a pessoa quer sucesso para ser visto, para ser amado, para ser reconhecido. Mas o dinheiro não trabalha para o teu ego. Entende? Então já começam várias disfunções, onde eu preciso daquilo para aquilo me dar um grau de importância. Então, se eu preciso disso para ser importante, é porque está faltando muito dentro. Entende? Então, a gente começa a compreender no para quê, na função que o sucesso e que a empresa determina para a minha vida, né? Para as minhas dinâmicas familiares. Que nesses dias eu constelei uma mulher que ela tem uma empresa familiar, mas ela considera a empresa, ela até usou esse termo, é como se fosse a nossa mãe. O que é ser mãe, né? Mãe é dar, dar, dar e nunca se esvaziar. Então, como que estava o estado da empresa dela? Dando para todo mundo, fazendo de tudo por todo mundo, não tinha limites, não tinha como falar não, porque enquanto ela achar que empresa tem que ser mãe, começa aí já a disfunção. De fato. E daí o quanto faltou mãe na vida dela, né? Para ela intencionar que a empresa agora desse para ela sobre os vazios que ela tinha lá na infância, que ainda não foram vistos, que ainda não tinham sido curados. E eu acredito que você, nesse papel de terapeuta, olhando para o âmbito empresarial, quantos casos você olha e consegue entender ali só ouvindo, né? Que está enraizado e a gente de fora não consegue ter essa visão. Sim, eu falo, cada fala é uma confissão, na verdade, né? A pessoa acha que tá falando do outro, acha que tá falando da empresa, mas ela tá falando sobre ela mesma, sobre as dinâmicas dela, sobre as interpretações dela de mundo. Então, é sempre sobre nós, né? E eu acho que diz muito assim, sobre liderar.
sobre Sim. o governar, sobre você conseguir estar à frente da sua equipe. Só que daí a pessoa, às vezes, de não estar nem à frente das dores dela, dos sentimentos dela, ela não governa suas emoções, não governa nem a criança interior dela, age igual criança. Esse dia eu estava conversando com uma empreendedora que ela falou, tô de gelo com a minha colaboradora para ela entender o que ela fez. Poxa, senta na tua cadeira de líder, olha nos olhos da tua colaboradora e conversa com ela. Dar gelo é coisa de criança. Então a gente precisa começar a assumir esse lugar da nossa vida. Se eu quero ser uma líder, o que uma líder faz? Como eu me lidero? Primeiro eu lidero as minhas emoções para eu não precisar fazer birra com o colaborador. E depois eu lidero a minha empresa. Então sempre o CPF vem antes do CNPJ. Sim. E existe uma diferença entre inconsciência individual e o sistema familiar ou organizacional? Isso, tudo começa no CPF, né? No individual. E a gente faz parte de vários sistemas, que nem eu estar no Clube MES é um sistema que eu faço parte. A minha família de origem é outro sistema que eu faço parte. A minha família atual, outro sistema. A empresa é outro sistema. A empresa é outro sistema, exatamente. Que daí eu tenho meus colaboradores, eu tenho meu produto ou meu serviço, eu tenho a concorrência, como eu olho para essa concorrência, então, como eu olho para os meus clientes. Então, é isso que significa o sistema, quando a gente fala Por exemplo, eu vou no banco. Quando eu estou no banco, eu estou dentro de um sistema. E qual é a dor daquele sistema? Você tá no banco, a pessoa que tá na fila, ele tá falando com você sobre tô prosperando, tô ganhando dinheiro, tá tudo bem? Ou ela tá falando assim... O governo tá um lixo, nada presta, tá difícil. Esse é o sistema do banco. Então eu aconselho sempre as pessoas irem com foninho de ouvido para não entrarem nesse sistema, porque aquilo também é um sistema e quando eu me coloco nesse lugar eu tô fazendo parte. E antes, quando a gente ia muito pro banco, né? Eu sou dessa fase que ia muito pro banco, porque hoje é tudo online, é tudo digital. Mas antes, a gente ficava ali sentado naquelas cadeiras do gerente. Gente, pensa ali, a energia. E daí todo mundo tava precisando o quê na frente do gerente, né? Aí você sai toda carregada do banco e não entende por que você tá daquele jeito. Porque é o que aquele sistema te trouxe, que te drenou a energia. Que bacana. E a gente olhando para o clube, a trazer a consciência também, quando a gente fala de movimentos, né? Seja movimentos de energia para você prosperar, para você fazer conexão. Eu não consigo fazer conexão. Não consigo, mas você tá aberta? Como que tá o seu... Olha só, isso é muito interessante. Exato. E não existe sucesso, não existe prosperidade, não existe nada sem movimento. Então, a vida é movimento. E como que é pra eu fazer esse movimento? Porque às vezes eu falo, bem isso, eu quero prosperidade, eu quero dinheiro, eu quero abundância. Mas se eu não me movimento, que comando que eu tô dando pra vida? Eu quero segurança, eu quero estabilidade, eu não quero me mover, quero ficar na minha zona de conforto. Então, olha a incoerência, às vezes, da nossa fala com o nosso pensamento, com a nossa ação. Então, a gente não consegue nem comandar esses 3 níveis nossos, mas a gente quer comandar o externo, comandar as pessoas, liderar todo mundo. Então, que a gente comece primeiro se autoliderando, compreendendo o que a gente sente, o que a gente tá falando pro universo. Porque se eu tô comandando segurança, o movimento não vem, o dinheiro não vem. O dinheiro, ele só chega no movimento. Olha só que interessante. E me diz uma coisa, assim, me conta uma coisa. Tem algum fato, alguma história, né? Não dando nomes, mas de alguém que você possa contar, né? De alguém que vivia num sistema e conseguiu ter a mudança exterior e de toda a sua mudança ali dentro da sua família ou dentro da sua empresa? Tem várias. E é muito legal porque quando elas vão para a constelação e elas começam a mudar, todo o entorno vem. Que nem ontem mesmo eu constelei a tia Dilma, que veio ela, veio a mãe, veio o irmão, veio a tia. Aí depois também, todo o sistema começa a querer mudar, porque daí a gente começa a olhar para agir e falar, nossa, ela tá mudando, ela tá diferente. Então, no início, eu sempre falo que quando as pessoas começam a passar por esse momento de transformação, de mudança, é uma fase difícil. Porque a família, todo mundo, os amigos, estão acostumados com aquela pessoa, às vezes, que sempre cedia, que sempre abria mão, que nunca impunha limites.
que se permitia ser invadida. Então, quando você começa a mudar, todo mundo começa a estranhar, começa a não gostar, começa a achar meio, né? Que agir agora, né? Só que é muito louco, porque se a pessoa gosta de você só quando ela tem benefícios, tem algo de disfuncional acontecendo. Sim. Só que depois, quando você começa a fazer tudo isso, você começa a ter tempo pra você. Você começa a investir em você. Você começa a gostar mais de você e dos teus resultados. Aí muda. Aí as pessoas começam a perguntar, nossa, mas o que você tá fazendo que tá dando certo? Começam a te admirar. Então, a gente começa a entrar nesse lugar realmente de ser influencer, de ser uma influenciadora de coisas boas, de um movimento mais leve, de algo mais saudável, de resultados. Então é muito legal que a gente vê as clientes caminhando bem nesse percurso, sabe? Primeiro do vale mesmo, da dificuldade, mas depois que elas vencem, eu sempre falo, o segredo é permanecer. 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 Eu tenho que repetir muitas vezes, por quê? Porque às vezes a pessoa vai lá e constela, tá bom, entendi que o problema é com a minha mãe, é com o meu pai, eu entendi que o problema é lá na minha infância, com a minha crença, tá bom, mas e agora? Se eu não fizer nada, se eu não conseguir permanecer nesse movimento novo, diferente, ir pro mais, eu vou dar 2 passinhos pra trás, e a minha vida sempre vai dar 3 pra frente e 2 pra trás, 3 pra frente e 2 pra trás. Então, até quando? Então, não é até quando, é ainda. Caraca, ainda você tá nesse movimento, então permaneça. Permaneça, permaneça, caminhe, se movimente. Tainá, e como você descobriu esse seu lado? O meu lado terapeuta? Olha que interessante, desde quando eu trabalhava com eventos, a minha sócia Silvia, ela sempre falava, Tainá, não sei o que acontece, todo evento alguém sentava do meu lado e me falava a vida. E eu dava uns conselhos baseados na minha opinião e nos meus pontos de vistas, mas que não eram assim, né, opinião profissional. Mas sempre, as pessoas sempre sentam do meu lado e começam a me contar a vida, começam a desabafar. Então ela falava assim que eu tinha esse lado muito, muito aflorado, né, de ter essa abertura, das pessoas se sentirem confiantes em me contar algo e me pedir opinião. E daí foi que, aí na pandemia, né, eu fui estudar constelação, fui descobrir esse meu lado, primeiro para me curar. E depois eu vi como uma oportunidade mesmo, fiz transição de carreira, vendi minha empresa e tô aqui hoje. E o que você diz para as mulheres que querem empreender nessa área? Você, como já tá... Quantos anos você tá na área? 3 anos. 3 anos. É bem novo ainda, É novo, né? Você tá no começo ali, engateando, Sim. É um bebê, né? Sim. Mas é tão interessante que quando a gente se conecta com quem a gente é de fato, eu já tenho muito mais resultados do que eu tinha antes, em tão menos tempo, né? Porque é propósito. É chamado, é o que arde no nosso coração. Então, às vezes, a gente fica com medo, né, de fazer a transição de carreira, de se aventurar, de se movimentar, de ir pro mais. Mas, quando é o que arde no nosso coração, não tem como ser diferente. Não tem, o resultado, ele vem. Uma coisa bem interessante perguntar para você até, que eu escuto muito, né? Você, como terapeuta, vai poder falar isso. A gente vê muitos negócios sendo iniciados e nada sendo fechado, encerrado, se larga ciclos abertos. Fala um pouco disso para as mulheres. É falta de pai. Por que falta de pai? Porque pai é conclusão, pai é encerramento, pai é finalização. Então, quando a gente tem pai dentro, internalizado, pai e mãe, né? Mãe seria segurança, pai seria essa aventura de ir para a vida, de fazer, de acontecer, mas pai também é limite. Limites claros, bem estabelecidos. Quem colocou limite para você na tua infância foi o teu pai. E se hoje você não põe limite, não conclui, não encerra, é muito ligado com as dinâmicas que você tem com o seu pai. No final, a gente tá aqui numa vida adulta só reproduzindo e projetando pai e mãe em tudo, né? Então, que a gente consiga olhar para eles dois e se curar em algum nível para que a gente tenha resultados melhores, relações melhores e que a gente consiga viver o que a gente veio para viver. Mas ter esse olhar de fechar o ciclo, fechar, eu digo assim, você iniciou um negócio, aquilo ali você não conseguiu levar adiante, não, você viu que aquilo ali não foi para frente, né? E muitas vezes você segue aquilo, não, depois eu vou e volta lá de novo. Aí passa um tempinho, volta de novo para aquela massa. Não, encerrar é importante. Encerrar é importante. Por quê? Porque quando a gente não conclui, aquilo ocupa um lugar da nossa vida. E como que eu me abro para o novo? Quando eu consigo fazer limpezas, quando eu consigo me despedir do velho. Mas a gente é tão apegado que a gente quer ficar com o velho, e daí a gente fala assim, Deus,
Me abre um caminho, me mostra o caminho. E daí a gente não tem fé. Porque daí a gente só quer pisar quando Deus colocar o chão. Mas daí eu tô ali amarrada no velho, né? E assim é em tudo na vida. A gente fica como se fosse criança, ali amarrado em pai e mãe, com medo de se aventurar, com medo de ir pra vida, com medo de fazer um pouquinho diferente. Olha só que interessante. Eu falo isso porque eu vejo que entre nós mulheres, principalmente, né? As mulheres, elas têm muitas vontades. A gente sempre quer fazer algo novo, inovar, empreender, né? E aí, às vezes, por alguma coisinha ali, nem deu tempo ainda da empresa mostrar resultado, já quer desistir. Isso Eu quero abandonar. Eu tenho um negócio que eu falo assim, gente, se Deus te deu uma ideia, se Ele plantou no seu coração, se você iniciou, honra. Persiste, luta, faz acontecer primeiro, para depois você dizer que vai desistir. Isso é sobre E não processos, desanima, né? Não desanima no meio da caminhada. Siga como lá no primeiro dia. Quando a gente quer fazer algo novo, na nossa mente, a nossa mente ela cria que vai dar tudo certo, que a sua empresa vai encher de clientes, que você vai ter resultado, vai vender milhões. Aham. No meio do caminho, a gente já quer correr, né? Voltar. Por que eu fiz isso? Mas isso é sobre processo, sobre o permanecer. As pessoas não passam pelo vale, não passam pelo processo. Elas são viciadas em recomeços. E tem mulheres que falam, eu sou uma fênix. Tá bom, mas e até quando? Até quando você vai ficar começando e recomeçando e recomeçando? Você só vai ter sucesso, você só vai ter resultado quando você conseguir permanecer. Importante você falar sobre isso. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai se conectar, né? E qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é sempre o do coração. Sempre. Porque nada do que eu fiz na minha vida vai dar certo na tua. É como se eu tentasse dar a chave da minha casa pra você e falar, vai, Gi, vai lá que você vai conseguir, pega essa chave e abre que vai abrir todos os negócios. E quanta gente vendendo chaves mágicas por aí na internet, né? E pra ficar rico, pra ficar milionário, pra fazer não sei quantos mil e não sei quantos dias. Gente, e eu nem fico brava com quem vende, porque tá tudo bem eles quererem vender o produto deles, o que deu certo pra eles. O problema é quem compra essas chaves achando que aquela chave daquela pessoa vai trazer resultados pra minha vida. A gente precisa compreender que é a nossa casa, que é a nossa chave. E não que eu não compre cursos, que eu não invista em conhecimento, mas eu vou lá, visito a casa daquela pessoa, pego o que é bom pra mim e trago pra minha casa, pro meu lar, pra minha vida. O que deu certo, o que eu quero, o que fez sentido pra mim. Eu não vou ser aquela pessoa. E às vezes a pessoa compra, copia, e daí não flui. Por quê? Porque ela nem sabe quem ela é. Ela nem sabe o que faz sentido pra ela. Ela tá o tempo todo tentando buscar essa chave milagrosa, essa virada, essa... Não existe. Isso é irreal, isso é egóico, isso é infantil. Então, que a gente pare de buscar fora e que a gente comece a olhar dentro. Tanto que o nome da minha mentoria é De Volta Pra Si, né? Porque quando eu volto pra mim, quando eu compreendo quem eu sou, tanto que isso também é o que significa sucesso pra mim, é que eu consigo ter resultado fora. Aqui fora, tudo que eu vejo, na verdade, é tudo que eu tenho dentro. Não tem como ser diferente. Visão de mundo, né? É a visão de mundo. É o meu espelho, é o que está refletindo. Então, se eu não estou fazendo dinheiro, é resultado. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo? Se os meus relacionamentos estão ruins, parabéns, é resultado teu também. O que você está fazendo que não está fluindo, que não está acontecendo? Então, que a gente consiga olhar com mais autorresponsabilidade, com mais verdade para os nossos resultados e para a nossa própria vida, ao invés de ser a vítima, culpar o mundo, porque nada dá certo para mim, porque as pessoas são ruins comigo, porque todo mundo tem inveja de mim, porque, gente, o mundo não gira ao redor do seu umbigo. Sim. Que a gente caia na real e que a gente olhe com consciência e com autorresponsabilidade pra gente. É fato isso. E como que você tem suas mentorias, Tem. né? E eu vejo assim, sempre você tá com eventos, né? Então você trabalha esse teu sistema, dando a sua... Como que é? Fala um pouquinho pra gente. E é muito legal você falar sobre isso, Gi, porque às vezes a pessoa tem muita dúvida sobre carreira, né? Ou isso ou aquilo. E no fundo, isso é dificuldade de internalizar pai ou mãe. Na infância foi aquela criança que sempre teve que escolher, sabe? Ou pai ou mãe. Aí agora na vida adulta fica ou eu prospero ou eu materno. Ou eu sou isso ou eu sou aquilo. E na verdade a gente pode ser tudo.
A gente tem pai e mãe dentro da gente, a gente não precisa mais escolher. Então, quando eu trabalhava com eventos, eu ficava naquela dúvida, ou eu sou empresária do ramo de eventos, ou eu sou terapeuta. E hoje eu descobri que não, quanto mais eu volto para mim, mais eu descubro que eu sou tudo isso. Então, hoje eu consegui unir as terapias com os eventos e faço eventos terapêuticos e tenho esses movimentos. Agora, dia 19, inclusive, vai ter outro evento, tem as mentorias, então são essas camadas, né, que a gente consegue cada vez mais ir descascando as nossas cebolinhas e encontrando o nosso cerne, o nosso centro e descobrindo quem a gente é de fato e o que faz sentido pra nós. Aí sim o resultado vem. E como é difícil a gente descobrir, a mulher se descobrir, né? Por quê? É terapia e mais terapia, né? E é sobre vida adulta, gente. Requer pagar o preço, requer investir tempo, requer investir energia. A gente investe em todo mundo, mas investe na gente. A gente não cabe minimamente na nossa agenda. E daí a gente quer ter resultado. Quer ter resultado como? Se eu não consigo acordar de manhã e ter 10 minutos pra mim. Sei lá, seja pra fazer um devocional, pra fazer uma meditação, pra fazer um café da manhã com calma, sentada na mesa. Sai no carro tomando café, correndo, já começa o dia esbaforida e aí quer ter resultado. Porque tudo que você vive em uma semana, em 2 semanas ali, para e pensa, como foi tua vida na última semana? É isso que você quer pro resto da tua vida? Porque é isso que você tá reproduzindo. Então, se a gente quer resultados diferentes, que a gente começa minimamente caber dentro da nossa própria agenda para a nossa existência ter valor. Uau, gente, olha só, isso aqui já foi uma terapia, né? Acho que a gente acabou de viver uma terapia aqui, né? Que incrível, nossa, quanta coisa assim você trouxe. E quando eu gosto muito de falar, de externizar o mundo feminino, que é o que eu vivo, porque o quanto a gente precisa de ajuda uma das outras, né? Seja uma terapeuta, seja olhar para dentro de nós, sabe, tirar aquele tempo e realmente a gente vai sempre se deixando para depois, né? Primeiro vem os pais, depois vem a família, depois vem o trabalho e é aquela coisa, né? E a mulher, ela tem muito de ter as emoções junto ainda, né? E aí tem tudo que tá acontecendo dentro de nós. Exatamente. Então, quando fala assim, a mulher... Não, o homem é cético, mas a mulher, não, ela é feita de fases, de emoções. E eu imagino o quanto isso não influencia também muito, na gente. vida financeira, na vida de trabalho, na vida emocional. Porque uma coisa assim, você pode falar melhor do que eu. A mulher, eu vejo muito isso. É muito do tentar equilibrar, porque é muito... Gente, fala um pouquinho. E eu gosto muito de falar sobre... difícil de equilibrar, né? E o Os equilíbrio pratos, não como é diz. aquela balança do direito, onde o pratinho fica exatamente equilibrado. Gente, o equilíbrio na sistêmica é tipo aquelas pedrinhas que você coloca uma, aí a outra vai encaixar um pouquinho pra cá, a outra pra cá, a outra... Esse é o equilíbrio da vida. Um dia eu vou dar a mais, outro dia eu vou receber a mais. Um dia eu vou dar um pouquinho menos, que eu não tô tão legal. Mas daí no outro dia eu vou lá e consigo dar um pouquinho a mais. E a gente vai equilibrando. Sim. E assim é na vida. Tem dias que a gente não tá tão legal, a gente não dá quase nada pro nosso marido. Mas aí depois no outro dia a gente vai lá e recompensa tudo, né? Porque não tem uma linha linear. Sim. Não existe esse lugar de performance. Inclusive, se a gente encontrar essa linha linear, a gente já morreu, né? Porque não, aí, acabou daí. Acabou. A vida é isso. A vida é altos e baixos. A vida é a gente entender que é dia, é noite, é verão, é inverno. Tem momentos que a gente vai estar lá sambando em cima da mesa e vai ter momentos que a gente não vai estar tão legal, vai estar mais pra baixo. E como que é pra gente lidar com tudo isso? Sair desse lugar de querer performar, de querer estar bem todo dia, de querer tomar remedinho pra ter libido, remedinho pra acordar, remedinho pra performar, remedinho pra foco. E aí, como é que ficam as nossas emoções, os nossos sentimentos? Até quando eu vou ficar mascarando esses sintomas? Porque tudo isso quer me mostrar algo também. Que eu sou humana, que eu sou real. É verdade. É muito isso, assim, muito real o que você falou. É exatamente o que acontece com as mulheres, né? E nem tem idade, gente. Não. Nem tem idade, né? Assim, você decidiu ir pro mundo,
o negócio, parece que daí o negócio começa. Mas muito legal você trazer essa questão da idade, né? Porque antigamente, se a gente olhar a história da nossa mãe, das nossas avós, da nossa bisavó, existia um lugar do feminino onde o feminino tinha que cuidar. O feminino era responsável por transformar uma casa num lar. E era a cuidadora mesmo que cuidava de tudo, de todos os animais, das crianças. E hoje o feminino não é mais isso. O feminino também sai para trabalhar, o feminino ocupou outros lugares também, mas quanto que está custando isso, né? Então a gente acredita ainda naquele arquétipo da cuidadora e a gente tenta ser essa mulher contemporânea, e aí a gente está sofrendo de burnout, de ansiedade, de estresse, porque a gente está tentando ser tudo e o todo. Então até estudos recentes foram feitos onde a mulher, ela faz 21 horas de jornada de trabalho doméstico, enquanto o homem faz apenas 11. Ou seja, quase a metade, né? E além do fazer, porque isso eu tô falando só do fazer, do manual, tem toda a estratégia, o planejamento, tudo que ela fez, o a mais, né? Que às vezes nem é contabilizado. Então, o quanto isso não custa e o quanto isso não pesa. Então, era de antigamente, mas está também até nos dias de hoje. E também tem muito hoje, claro que a gente segue, como você falou lá no começo, né? A gente tem toda aquela vivência, a gente vem com o DNA, a gente repete padrões, mas ainda tem a confusão mental do externo, que Sim. é a cobrança das redes sociais. Ah, porque é bonito agora foi determinado que bonito é a esposa troféu. A mulher agora é linda ficando em casa e cuidando dos filhos. Então, aí você pensa, né? Quem não tem ali uma vivência, uma estrutura emocional, uma saúde mental, por isso que se fala muito, e eu acredito que o primeiro ponto é a terapia pra gente começar uma vida. Eu falo pra você, Tainá, eu acho que quando a mulher inicia a jornada, ela vai pro mundo, ela tem que ter um acompanhamento. Né? Porque a gente já não é fácil. E ainda a gente precisa de uma ajuda, precisa de alguém amparando, porque a saúde mental hoje, com tantas informações e tantas coisas vindo e atropelando, dizendo, não, isso é certo, isso é errado, isso é certo, agora isso aqui que era certo tá errado. Sim. E é isso, não é? Sim. Assim, é e o que assim tá acontecendo. E assim é com tudo na vida. Se a gente olhar, por exemplo, na nutrição, uma hora tomar café é bom, outra hora café já faz mal. Outra hora tal coisa é bom, outra hora tal coisa faz mal. Gente, não importa o que todo mundo fala. O que importa é, eu gosto de tomar café? Faz sentido pra mim tomar café? Quanto por dia é o ideal pra mim que isso não afete o meu sono, a minha vida, a minha rotina? Então, aquilo tem que fazer sentido pra mim. Então, eu olho pra internet e eu falo o que eu consigo levar pra minha vida e o que não faz sentido eu deixo. Só que a gente não sabe nem quem a gente é e por isso que a gente se perde toda nessas ondas, nessas tendências do que é bom, do que é errado, do que é certo. Porque a gente não sabe quem a gente é, uma profunda desconexão com o nosso ser. Então o caminho é sempre olhar pra dentro, porque daí o externo ele nunca vai falar mais alto. Eu falo, não, obrigada. Não, isso não faz sentido pra mim. Não, eu entendo o teu ponto de vista, mas eu vou ficar com o meu. Entende? E aquilo deixa de ter força. Deixa de ter aquele tamanho monstruoso, por quê? Porque eu me conheço. Eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou. Isso, olha só, gente. Nossa, muito bom esse bate-papo, assim, eu acredito, assim, a gente falou só um pouquinho, mas tem muita coisa ainda para ser falado, para ser descoberto, né? A gente é um poço de... a mulher, né? E eu acredito que a empreendedora, a mulher que está na sua jornada empreendedora, está se descobrindo como empresária, seja ela uma grande empresária ou uma microempresária, né, tem vários fatores ali que influenciam no seu negócio. Exato. Então, é olhar para isso. Exatamente. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende o para que eu faço aquilo, quanto aquilo me faz bem, o quanto aquilo é saudável, o quanto aquilo é doentio. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com eventos, eu compreendi que aquilo era um trauma na minha vida. E não um evento, qualquer trabalho que eu tivesse naquela época da minha vida, eu levaria da mesma forma. Por quê? Porque trabalho para mim era fuga. Era para eu não estar nas minhas outras funções sociais. Então, eu não estava sendo esposa, eu não estava sendo mãe, eu trabalhava em eventos que era de domingo a domingo, né?
Aí eu tinha desculpa. Por quê? Porque lá no meu trabalho eu era vista, lá eu era reconhecida, lá eu me sentia valorizada. Então, o quanto dentro de mim estava faltando que eu precisava que esse externo me preenchesse. Então, quando eu compreendi aquilo, pronto, o trabalho ficou mais saudável na minha vida. Então, quando que a gente começa a ter dinâmicas mais saudáveis? Quando a gente se vê. Quando a gente se compreende, quando a gente entende. Às vezes a gente acha que é uma característica, né? Eu sou forte, eu sou guerreira, eu sou hipervigilante, eu sou assim, eu sou essa... Pra que você é assim? O que aconteceu na tua vida que você é assim? Então, muito das nossas características que a gente acha que é característica, na verdade, é trauma, é resposta do trauma. Então, quando a gente se conhece, a gente compreende todos esses padrões de comportamentos que a gente tem. E eu vou te contar, eu na minha casa sou chamada de Barbie Profissões, né? Olha lá, gente, olha o sinalzinho, por que eu quero fazer tanta coisa, né? É isso, a gente sempre tem que voltar para olhar, Exato. Sempre. Tainã, e como que as mulheres fazem para te encontrar, para saber mais o seu trabalho, para te acompanhar nas redes sociais? Isso, meu Instagram é Tainã Kishi, Taina KICHI, e o telefone para contato é 45 99902 6065. E tem alguma mensagem? Eu quero que você deixe aqui uma mensagem para as mulheres. Fale algo que você quer, que está no seu coração. Muita gente chega para mim e fala assim, eu tenho medo de constelar. E a minha resposta para todas elas é a mesma. O que eu tenho medo é de viver sem me conhecer. Porque constelar é a gente se conhecer. É a gente poder ter mais ferramentas na nossa própria vida. Porque se eu não sei qual é o meu problema, qual é o meu desafio, contra o que eu tô lutando? Eu tô tentando apagar que fogo, que incêndio. Então, a gente nunca consegue ir na causa raiz, ir ali onde tá a dor. A gente vive várias disfunções, às vezes problema no trabalho, problema de relacionamento, problema de saúde, estresse, ansiedade, insônia, depressão. Enfim, vários problemas que só servem para esconder a raiz do problema, a dor principal. Então, que a gente pare de anestesiar problemas. Porque se a gente acha que o problema é o relacionamento, vai lá e troca de relacionamento. O problema é trabalho, vai lá e troca de trabalho. O problema é insônia, toma um remedinho para dormir. E a gente fica só anestesiando o problema e esquece de olhar para o que tem que ser visto. Então, que a gente pare de anestesiar sintoma e que a gente se conecte com quem a gente é em essência. E que daí sim, os resultados vêm, os relacionamentos melhoram e a vida sim pode melhorar. Aí, gente, amei demais ter você aqui. Olha, foi leve, passou assim voando. Olha, eu espero que vocês compartilhem, tá? Sejam abundantes e bondosas e compartilhem com outras mulheres, porque tenho certeza que assim, fez muita diferença e vai fazer em outras vidas também, porque é muito bom bate-papo, já foi aqui uma terapia, né? E é isso, gente, é inspirar, é você transbordar, se conhecer, para que a nossa jornada se torne um pouco mais leve, Com né? certeza. O autoconhecimento é o que nos deixa mais leve, aí as coisas vão começando a fazer sentido. A vida pode melhorar. Muito obrigada. Obrigada a você, Olha, Gi, essa pelo terapeuta convite. consteladora, incrível, de uma jornada maravilhosa. E quem quiser saber mais, ela deixou o contato aqui, eu também vou deixar aqui embaixo para vocês, nas redes sociais também. E, olha, acompanhe o canal. Curta muito, comente, já segue, já se inscreve e indica para outra mulher que você sabe que vai se inspirar também. Esse é o podcast do Clube Mulheres Empresárias de Sucesso e a Tainã é minha membra, uma mulher incrível de muitas conexões. Muito obrigada. Obrigada a você, Gi. Amei estar aqui.